Ô, pessoal, eu vou começar mostrando a topologia aqui da minha casa para vocês entenderem conforme a gente vai dando andamento aí nessa configuração de redundância. Então eu tenho um MikroTik, que é o meu roteador, o meu firewall, e aqui nesse desenho simples eu não coloquei nenhum switch, porque as portas da LAN estão ligadas numa bridge, consequentemente fazendo o mesmo papel de um switch, tá? E eu tenho duas WANs, duas conexões com a internet, uma da WI e outra da Vivo, ok? Então na minha rede LAN eu tenho os computadores ligados por cabo aqui no meu MikroTik e também tenho esse rádio, esse access point para prover o Wi-Fi aqui de casa. Então, os outros equipamentos que não estão ligados por cabo estão ligados por Wi-Fi, celular, notebook, impressora, mas todos dentro do mesmo segmento de rede, dentro da mesma LAN, beleza? E aqui então eu vou começar do básico, bem do início, como se eu estivesse configurando do zero, tanto que eu limpei todas as configurações aqui do meu MikroTik para começar do zero mesmo. Então, como está agora, neste momento? Eu tenho uma conexão PPPoE ativa, ela está conectada na interface 1, quer dizer, o cabo que vem do equipamento da Vivo está na interface na Ether 1, tá? Aqui com as configurações. E ela está conectada. Então, por enquanto, eu só tenho uma WAN configurada aqui. E nessa WAN, ele pegou o endereço IP automático da Vivo. E o IP da minha LAN está na minha bridge local. Lembra que eu comentei que as portas aqui de casa, ó, tirando a porta 1 e a 5, as outras estão todas em bridge, nessa bridge local. Então é como se fosse um switch, um cabo, vários cabos aqui ligados na mesma rede, né? Tem uma bridge com várias portas. A 1 e a 5 não estão aqui, porque a 1 é da Vivo, e depois vocês vão ver a 5, que é da outra operadora, da WI, tá bom? Então, ó, eu tenho o IP de WAN, o IP da minha LAN e no meu firewall eu só tenho o NAT básico, Masquerade, porque o IP pode ser, não dá para setar o IP aqui na regra, né? Então tem que usar o Masquerade mesmo. Não tenho nada aqui em Mango, não tenho nada em Raw, tá? E aqui no Filter Rules, o que que é isso? Eu uso o DNS do próprio MikroTik. Ó, Allow Remote Request. Então, isso aqui diz que o MikroTik pode servir DNS para a rede. Ele vai lá, o MikroTik em si vai lá na 888 e 8844 buscar a resolução de nome. Mas a minha rede interna, ela está vindo buscar aqui no MikroTik, tá? Então, por isso eu deixo esse allow. Em deixando esse allow, para que a internet não use o meu MikroTik como DNS, eu tenho que fazer essas regras aqui. Então, o que são essas regras? A minha rede interna pode usar o MikroTik, input, regra de input, tá? Pode entrar no MikroTik usando o DNS, vindo da minha rede interna. Saiu da minha rede interna, quer dizer, qualquer outro IP está bloqueado de usar o meu DNS, tá? Então, por isso que eu tenho essas regras aqui, mas isso não tem nada a ver com o balanceamento. Isso é só uma questão de poder usar o DNS do MikroTik. Aqui sim o NAT é o basicão. Até faltou eu colocar o endereço de origem aqui, eu gosto de colocar sempre. Essa é a rede interna de casa, beleza? Então, regra de NAT básico. Com isso aqui, minha internet está funcionando, com uma WAN. Eu vou configurar agora, para começar, a segunda WAN. Vou cadastrar mais uma interface PPPoE Client. Eu já vou chamar aqui de PPPoE WI. Eu sei que ela está ligada aqui na Ether 5, tá? Service qualquer um. Name. Vamos ver se eu lembro aqui. Meu usuário e senha. Estou buscando aqui meu usuário e senha para colocar ali na WI, tá? Eu acho que é isso aqui. E a senha? Vamos ver.
Assim, hein? A senha aqui do meu... Ó, importante isso aqui, eu já vou alertar. Ele vai adicionar a rota, que se ele receber uma rota da conexão PPP, que ele sempre recebe, ele vai adicionar. Mas, na primeira, isso aqui fica 1. Na segunda, eu quero que a WI seja a minha segunda internet, tá? Eu vou dizer para, caso ele adicione uma rota, ele adicione com peso 2. Já vou mostrar o que isso vai acarretar. Vamos ver se conecta. Conectou. Ele conectou, pegou o IP, tá aqui na interface, ó. O R quer dizer que ele conectou, tá? Pode ver o status, running, conectado e tal. E ele pegou o IP. E como é que ficou aqui minha rota? Ó, eu tô com a minha rota padrão, que já estava aqui, e essa rota aqui, como eu configurei lá no PPP Client para 2, ele ficou como azul secundário. O que isso significa? Eu já tenho uma redundância aqui, só com isso eu já tenho uma redundância. Se essa minha conexão aqui da Vivo cair, se eu for lá tirar o cabo, por exemplo, tá? Ela vai cair. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Não vou tirar o cabo, mas eu vou desabilitar a minha Ether 1, que é da Vivo. Eu vou desabilitar. Vocês vão ver que ela vai sumir, caiu. Já estou saindo pelo outro link meu. Vou subir aqui de volta. A interface sobe. O PPPoE Client vai subir. E a Vivo voltou a ser minha primeira. Ela está preta. A azulzinha é porque ela está secundária. Beleza? Então, eu já tenho uma redundância. Mas não é só isso que a gente quer, né? Quer muito mais. Tá bom? Ah, lembrei de um detalhe. Só com isso eu não tenho redundância. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Aqui, se eu der um ping 8888, só para testar a saída para a internet. Tá indo para a internet, beleza? Se eu quiser ver qual é o meu IP, esse aqui é um comandinho que eu uso. Ó, 179. Esse é o meu IP da Vivo, beleza? Então, eu vou fazer aquele teste. Eu vou desabilitar a Ether 1. Ele vai estar pela WI, certo? Então, vamos ver se sai para a internet. Não sai. Por que não sai para a internet? Porque faltou aqui uma regra de Firewall. Ó, essa regra aqui diz que se eu estiver saindo pela Vivo, eu faço mascarade. Eu não gosto de deixar isso aqui em branco, tá? Então eu faço duas regras. Como que eu faço a minha outra regra? Eu digo que se a minha rede interna estiver saindo pelo PPPoE da WI, eu vou fazer o mascarade também. Tá? Pronto. É isso que estava faltando aqui para mim. Ó, agora eu pingo. E vamos testar. Qual é o meu IP? É o meu IP da outra operadora. Então, da WI. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui o meu link primário. Ele vai conectar. A regra aqui que está vermelha porque não tinha interface voltou a ficar pretinha. Então, quer dizer, voltou ao meu link principal funcionando. Se eu testar de novo, pronto, voltou, estou saindo pelo IP da Vivo. Beleza? Então, agora sim já tenho redundância de link de internet. O que eu tenho que fazer agora? Uma coisa interessante que dá para usar quando você tem dois links é algo assim. Eu quero que para determinado destino ou para determinado serviço
ou coisas assim, eu use um segundo link. Então, eu pego o link que eu acho mais importante ou que eu acho de maior qualidade e coloco os serviços que são essenciais e que eu, por exemplo, eu não posso aumentar a latência, coisas assim, por esse link que eu dou prioridade, e deixo o resto saindo pelo outro, tá? Então nós vamos fazer isso aqui. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma segunda tabela de roteamento. Como que é uma segunda tabela de roteamento? Por padrão, eu só tenho... Opa, até já tenho uma aqui, mas ela está em branco. Só não saiu daqui da lista. Mas por padrão, o MikroTik ele só vem com uma tabela de roteamento. Tabela main. Tá? Eu vou criar uma segunda tabela de roteamento. Beleza? Como que eu crio a segunda tabela de roteamento? Eu tenho que ter... Na minha forma de fazer, eu tenho que ter os mesmos... todas as rotas têm que estar duplicadas lá também. Então eu pego cada uma que eu tenho aqui. Por exemplo, eu vou copiar e vou colocar na outra tabela. Tá? Isso aqui é o nome que eu dou. Então aqui eu estou criando a tabela de roteamento saída WI. Só que na WI, essa aqui, o WI vai ser a primeira. Já vamos chegar lá. Então eu fiz essa rota, agora eu vou copiar essa. Você vê que eu não consigo mexer, porque essa aqui foi uma rota criada dinamicamente. Tá? Quando a própria PPPoE fez isso, quando ele conectou. Esse que eu estou fazendo aqui, ele vai ficar manual. Tá? Então, distância 2, na tabela WI, ela é a secundária. Então, eu fiz essas duas aqui, certo? Essa aqui não precisa. Essa aqui agora, que é da minha rede local. Eu tenho que duplicar também. Por que eu tenho que duplicar? E aqui, quando é manual, ele não aceita 0. Então, eu tenho que colocar 1, tá? E como eu falei, saída WI. Então, para que é isso aqui? Em outro lugar aqui do MikroTik, eu vou dizer, ó, agora você usa a tabela WI, saída WI. E se eu não falar nada, por padrão, ele vai usar a tabela principal, tabela de roteamento main. Tá? Então eu crio duas, eu duplico a minha tabela de rotas, para daí fazer a redundância que eu vou fazer em outro local. Aqui é só uma preparação, beleza? Então vamos lá. Agora que eu tenho as duas tabelas de roteamento, eu tenho que começar a orientar o MikroTik no que tem que ser feito. Lembra, eu tenho aqui a Vivo e a WI. Eu tenho duas conexões WAN. O que significa, se eu não ordenar nada, se eu não der nenhuma orientação para o MikroTik, como eu falei, ele vai usar a saída main. Então, quando um pacote bater no MikroTik, ele tem que decidir por onde ele vai por aqui. Né? Veja que aqui na main, a que está escura aqui, o cor normal, é a Vivo. A WI está como secundária. Na tabela WI, está ao contrário. A WI está a principal. E o azul aqui, que está como secundário, aqui está em azul como secundário, é da Vivo. Beleza? Então, o que eu tenho que começar a fazer? Começar a orientar o MikroTik. Falar, eu quero que um determinado PC, por exemplo, eu vou configurar este PC aqui para ele sair pela Vivo. Só ele. Pela Vivo não. Pela Vivo é o padrão. Pela WI. Então, ó, lembrando, este PC aqui, ó, está saindo pela Vivo. Beleza? Então, vamos fazer ele sair pela WI. Como que eu faço isso? Eu venho em Firewall, Mango. Aqui eu crio uma regra que diz o seguinte: se for, deixa eu ver qual que é o IP aqui do meu PC. 8.115. Se for 192.168.8.115, de qualquer lugar, eu não vou especificar protocolo, não vou especificar nada. O que ele vai fazer? Ele vai marcar a rota para usar a saída WI.
Então, quando eu... Aqui eu estou dizendo que quando o pacote vier dessa aqui, eu vou marcar o pacote para usar a rota saída WI. Beleza? Então, ó, aqui ele sai pela WI. Se eu tirar essa regra, ele sai pela outra operadora. Beleza? Então, vamos deixar eu saindo pela WI. Quando mais, no caso aqui, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar uma address list, dizendo, ó, eu quero sair pela WI, eu dou um nome aqui, e eu coloco o IP que eu quero que saia pela WI. 115, é isso? 115. Então aqui eu crio uma rota. Ah, por que isso? Porque eu posso só adicionar mais IPs nesta lista. Um exemplo. Posso adicionar mais um IP, quantos IPs eu quiser aqui na lista. E na regra, ao invés de fazer pelo IP, como está feito aqui, eu vou fazer diferente. Vou tirar esse source address daqui e eu vou passar a fazer por source address list. Então, ó, se tiver nessa lista, você obedece essa regra aqui, tá? Então, eu fiz diferente. Ó. Então, estando naquela lista, ele vai obedecer. E quem está na lista? O 115 está aqui, o 200 também. Ó, estou saindo pela WI. Eu vou tirar esse 200, porque esse foi só de exemplo. E digamos, não quero mais. É outro IP que eu quero que saia. O 115 não sai mais. Então, agora eu altero a lista. Tá? Ó, voltei a sair pela Vivo. Vou deixar o meu aqui saindo pela WI. Pronto, voltei a sair pela WI. Beleza? E quando mais que um pacote precisa sair pela WI? Quando ele chegar pela WI. Então, eu preciso fazer mais uma regra aqui, dizendo o seguinte. Se, antes de rotear, quando o pacote estiver chegando, se ele estiver vindo pela WI, ó, se o pacote estiver entrando pela WI, esse também eu marco para WI. Porque senão quem tentar de fora... Isso aqui é necessário quando você tem redirecionamento de porta no seu MikroTik para alguma coisa de dentro da rede, tá? Sem isso aí, o pessoal de fora vai chegar em você, mas vai tentar voltar pela outra operadora, que é o link principal. Então isso aqui faz ele voltar, isso faz ele voltar pelo caminho certo. Aqui eu dei exemplo de como eu escolhi o que eu quero que saia pelo meu segundo link, através de uma address list, informando o IP daqui da minha rede interna. Mas eu posso fazer, baseado nisso aqui, eu posso fazer de outras formas. Por exemplo, eu vou tirar meu IP daqui, vou comentar essa linha. Com isso, eu voltei a sair pela Vivo, tá? Então, isso aqui já não está mais fazendo eu sair pela... Melhor aqui. Já não está mais fazendo eu sair pela WI. Mas o que eu quero fazer? Não, eu quero que a navegação saia pela WI. Então, eu vou dizer que a porta 40 a 80 saia pela WI. E eu vou fazer em regra separada, eu poderia colocar na mesma, mas eu vou fazer separado para separar os contadores ali, tá? Então, ó, isso aqui estava dizendo que tudo que for para 443 ou para 80 vai ser pela WI. E esse comando aqui, por acaso, ele sai pela ou é 80 ou é 443, tá? Então,
Ó, isso aí deve estar fazendo agora eu sair pela WI, tá vendo? Estou saindo pela WI. Assim como eu posso, por exemplo, tem sistemas que são muito importantes para mim. E esse sistema eu quero que ele saia pelo meu link prioritário, de coisas prioritárias. Então eu faço uma regra de coloco a porta 491 eu quero que saia por aqui, pela WI, tá? Posso colocar por endereço de destino, por bloco, aí são regras. Faço as regras que me direcionam para o que eu quero fazer, por onde eu quero que saia, tá? O padrão, no meu caso aqui, o padrão é vivo. O que eu quero priorizar, o que eu quero que saia pelo meu segundo link, eu faço a regra, pela exceção. Então, padrão sai pela vivo. O que eu colocar de regra aqui, para mim, nesse caso, da forma que eu estou fazendo, vai ser pela WI. Beleza?